Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre reducionismo comunicacional. Você sabe o que é isso? Atuando no reducionismo comunicacional transmissor na escola, muitos professores posicionam-se quase que exclusivamente como emissores, que passam todo um conteúdo cultural escolar pré-determinado para seus alunos, solicitados a digerir e devolver tal e qual as mensagens recebidas e, além de tudo, considerando os alunos como receptores passivos, com o mesmo estilo de aprendizagem e as mesmas inteligências desenvolvidas. Ora, teorias de aprendizagem mais recente refere-se à ampliação das possibilidades intelectivas, como já falamos de Howard Gardner, que em 1984 diz que todos os seres humanos são capazes de pelo menos 7 modos de conhecer o mundo. Modos que ele rotulou em algum lugar como 7 inteligências humanas. E analisando a questão das inteligências como um aspecto de múltiplas competências, a partir de estudos de vários outros estudiosos que reagrupam as 7 habilidades sugeridas por Gardner em pares e que sugerem 2 eixos, o dos valores, interpessoal e intrapessoal, e das linguagens, da qual se incluiria a pictórica, fazendo um par com a musical ao lado do linguístico, lógico, matemático e espacial corporal sinestésico. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. A educação deveria se preocupar com a identificação e o cultivo de todos os recursos humanos conhecidos. Os principais recursos humanos são recursos potenciais inatos, que podem ser ativados e desenvolvidos. O conhecimento, que também é algo importante, é geralmente adquirido como um recurso inferior e interior. Quando os alunos desenvolvem ambos ativos e interiores potenciais, aprenderão a trabalhar mais efetivamente, tanto para si próprio como para a sociedade. Para o sistema democrático se fazer presente é fundamental levar em conta e respeitar o ponto de vista do outro. Respeitar as diferenças individuais, chegar a acordo e negociação. Lembrando Piaget, a nova exigência, coordenar os diversos pontos de vista e diferenças e não mais cruzá-los através de modelos a serem imitados por todos. É a importância da relação social com a teoria moral, frisando que a cooperação é um método. Um processo comunicacional escolar que democratize conhecimentos por meio de nexos significativos e ativos entre transmissões, transformações, elaborações realizadas com e por aluno e professores, utilizando-se de diversas tecnologias de comunicação e requerendo que os professores passem a considerar as posições acima e mudem a visão da possibilidade da possibilidade de se formar os alunos comunicadores ativos frente à apreensão de conhecimentos necessários ao exercício da cidadania. E para isso, é claro, é necessário ampliar seus horizontes, trabalhar cooperativamente em redes de comunicação com mídias. E a comunicação na escola precisa deixar de ser linear, estreita, unidirecional
e organizar-se de modo mais articulador entre seus agentes, professores e alunos, com as diversas tecnologias de comunicação frente aos conhecimentos elaborados e em elaboração pela humanidade. Então, atingir tais metas requer um trabalho contínuo que contribua para a formação e para a atualização de professores a esse respeito. Encontros, simpósios e conferências sobre educação e comunicação que registraram nesses últimos 2 décadas considerável participação, indicado que educadores em geral e professores em particular estão reagindo, se organizaram, encontrando-se com outros profissionais de educação e da comunicação, atualizando-se, que puderam transformar a educação escolar como ela vem acontecendo hoje. E essa transformação se dá no compartilhar e na formação profissional e não no isolamento. A endogenia, como um dos principais problemas da formação de professor, nosso isolamento em pequenas comunidades compostas por professores que partilham orientações idênticas, empobrece o debate e as interações. É importante que os professores atuem na educação e com a amplitude muito bem colocada, quando se refere à função dupla da educação de tanto preservar o que existe e mostrar-se de boa qualidade para a humanidade, quando de ajudar a mudar, a transformar o existente, e ao afirmar que no desenvolvimento dessa dupla função, a educação não trabalha sozinha, é mais um dos fatores que, atuando simultaneamente com outras forças sociais, move a coletividade para o futuro que vai se criando a cada dia. Então, as mediações que os meios de comunicação fazem e as influências que exercem junto aos receptores ativos, em conjunto com outras instituições sociais, aponta as influências que não só e são as mídias, mas também outras instâncias da sociedade que exercem sobre a educação. Do mesmo modo, a responsabilidade da educação em conjunção com as mídias na América Latina, não é só no Brasil, e que os estudiosos se preocupam com as questões de comunicação, tecnologia e conservação de identidade cultural versus transnacionalização. Isso é muito importante. Porque aprender é fazer mudanças úteis no funcionamento da nossa mente. Que isso sintetiza perfeitamente os 2 aspectos inseridos no conceito de formação educacional. O papel insubstituível do homem na determinação dos próprios atos e a faculdade de agir sobre si próprio para controlar o ambiente circundante. É exatamente para e por isso que os professores precisam dar continuidade à sua formação profissional, incluindo a produção de comunicação e com as diversas tecnologias de comunicação. Dentre elas, as mais recentes, as de hoje, as de agora e as que virão amanhã. Precisam continuar a refletir sobre e a prática orientação dos alunos de tal forma que se transformem em aprendizes ativos e conscientes de suas possibilidades de conhecimento do mundo em que vivem e dos modos de comunicação sobre ele, respeitando as construções sólidas positivas e de qualidade para a humanização e alterando as estruturas podres e ineficazes. A verdade é que muitos dos professores que atuam
ainda em nossas escolas, cuidam também dos ambientes da comunicação ao utilizarem, por exemplo, as paredes vazias cobrindo-os com os trabalhos de seus alunos, ao moverem as carteiras escolares fazendo círculos, no lugar daquelas fileiras ridículas, ao utilizarem visuais, equipamentos, contribuições quaisquer que seus alunos possam trazer da vida cotidiana. Tem professor que traz, inclusive, certos programas infantis que vêm sendo trabalhados em aulas por professores atentos e criativos, corajosos, que incorporam esses prazeres à sua prática pedagógica e conseguem envolver alunos numa aprendizagem pertinente a cada um e possibilitando-lhe ir muito além do que aparece na TV ou na internet hoje com esses players. Embora outros se entrincherem contra a televisão e o vídeo pela internet e tenham por concepção aquele paradigma unidirecional, imaginando seus alunos perdidos diante da influência maléfica da TV, uma parcela considerável de professores repensa as mídias como meios de comunicação escolar e integram-nas em sua prática pedagógica. Mas essas e outras ações de professores apresentam-se ainda desarticuladas e é preciso aperfeiçoar a produção da comunicação individual e coletiva nas mídias escolares. Por hoje é só, mas amanhã nós vamos falar sobre uma biblioteca universal. E eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Não esqueça, continue se inscrevendo no nosso canal no YouTube Jardim do Éden TV. E eu vejo você amanhã. Muito obrigado.